Versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequíssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos. Nosso Deus, que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos guie à verdade, toda a verdade. Não só nós que aqui estamos, mas em todo o ajuntamento dos santos, em todos que estão lendo a sua palavra, que os olhos sejam abertos para entender as Escrituras. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vejam que ele fala da língua e chama a atenção que é um mal terrível. A comparação é de que ela é venenosa. Então, esse texto adverte, tem várias advertências aqui. Se não, vejamos. Primeiro, os crentes devem tomar cuidado com o que diz, para não serem disciplinados por Deus, pela igreja e pelos homens. Vejam que ele diz assim, no versículo 1, meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, na linguagem de hoje que eu estou lendo. Então, a palavra é dirigida em primeira instância seria comparado hoje, ao presbítero docente, ao presbítero regente, ao diácono. Mas ele também é extensivo à diretoria da UPH,
a diretoria da SAF, a diretoria da mocidade, os professores de escola dominical, toda pessoa que tem um cargo na igreja é um líder. E é dito aqui que o líder deve ter uma preocupação com o que ele fala, porque o que ele fala pode acarretar um julgamento, um juízo, um castigo, por parte de Deus, por parte da igreja, por parte dos homens. Olha como a coisa é séria. No Código Civil brasileiro, injúria. Injúria é atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua honra e moral. O exemplo mais comum são os xingamentos. Então, o Código Civil brasileiro diz: se eu falo de alguma maneira para destruir a imagem do outro, vou seguindo, artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Prejudicar a imagem do outro, se a pessoa for denunciada em tribunal humano, a pessoa pode pegar de 1 mês a 6 meses ou pagar multa por causa disso, seria danos morais. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Quer dizer, se eu provoquei que o sujeito me xingasse, então o juiz vai dizer: mas ele fez isso porque você provocou, então o juiz pode suspender a pena. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, quer por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerarem alvitantes, pena de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente da violência. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, quer dizer, quem ofende uma pessoa porque ela tem deficiência, ou velho, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, difamação ou da injúria, quer dizer, não falar só no pé do ouvido de um, mas falar no grupo, no WhatsApp, na roda de amigos, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso da injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Calúnia significa atribuir falsamente crime. Dizer que a pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Isso é caluniar. Difamar, atribuir fato negativo que não seja crime. Fulano é feio. Injúria, atribuir palavras ou qualidades negativas e xingar. Isso está onde? No Código brasileiro. Então, a palavra de Deus nos adverte que uma pessoa que usa desses expedientes, líder, está sujeito a ser condenado pela lei humana. Se a lei humana condena, o conselho, no caso IPB, deve disciplinar a pessoa. Toda pessoa que está por esse caminho tem de ser disciplinada pelo conselho.
Mas ainda que os homens, a lei dos homens não julgue e o conselho não julgue, a pessoa vai cair no juízo de Deus. Diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Como é perigoso. Quem tem grande privilégio, líder na igreja, tem maior responsabilidade. Quanto mais eu subo no degrau da hierarquia da igreja, o meu crime é maior do que os demais. Diz a palavra de Deus, Deus falando para Davi, porque tinha errado. Então, Natan disse a Davi, este homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe daria 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível que foi o adultério, né? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias por meio de violência, e também afirmou que faria... Desculpa, porque aqui está cortado. Então, Deus disse a ele, olha, eu vou fazer com que seus filhos, o crime que você cometeu às escondidas, será feito publicamente. A espada jamais se apartará da sua casa. E o filho que essa mulher vai dar para você, vai morrer. Quanto maior o nosso cargo na igreja, o juízo será maior vindo de Deus, da igreja ou dos homens. Nós tivemos, algum tempo atrás, um pastor da nossa IPB, do nosso presbitério, que foi disciplinado. Não foi disciplinado, foi despojado, porque estava andando contrário à palavra do Senhor. Deus, o Senhor da igreja, aplicará um juízo sobre o líder e os liderados que não honram a sua posição. Deus é amor, é mesmo, mas Deus também é o quê? Justiça. Então nós precisamos estar conscientes que estamos na presença do Senhor. As Escrituras Sagradas avisam que todos os santos cometem pecados diversificados. Não há homem que não peque. Todos nós, todos os dias, estamos dizendo, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Sempre fazemos isso. O que falamos, muitas vezes, são pecados contra a verdade de Deus, contra a ética de Deus e contra a imagem de Deus. Eu falo contra a sua palavra, eu falo contra o seu comportamento ordenado e eu falo contra aquela pessoa que ele criou a sua imagem e sua semelhança. Diz a palavra, todos se desviaram, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos, aí vem a parte, veja a descrição desses todos. O que é que essas pessoas fazem? Todos mentem e enganam sem parar. Aí cita o quê? Palavras que a pessoa fala. Mentira, engano. Da língua deles saem mentiras perversas, que é calúnia, difamação. E dos seus lábios saem palavras de morte, porque isso é um assassinato, está matando a imagem do outro. É pior do que uma arma. Como se fosse veneno de cobra.
A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixa a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. É a descrição do homem que está no erro, que está no pecado, que não está fazendo o que Deus gosta. O juízo de Deus que caiu sobre o mentiroso Geazi. O Naamã queria dar uma oferta, né? Foi curado, eu vou dar ouro e prata. Aí ele disse, não, a bênção de Deus não é comprada, é graça. E Naamã foi embora. Aí o auxiliador profeta disse, não, esse cara vai ter de pagar, sim. Ele vai ter de pagar. Ele aí foi escondido e chegou lá e disse, fulano, chegou alguém precisando de alguma coisa, manda aí uns presentes. E aí ele pegou o presente e botou no celeiro. Entrou na casa, aí o profeta perguntou, você foi a algum lugar? Ele disse, não foi lugar nenhum. Rapaz, deixa de ser mentiroso. O meu espírito te acompanhou quando você foi. Agora a lepra que era de Naamã vai cair sobre você e sobre a sua família para sempre. Misericórdia. Misericórdia. Lembram que as palavras são perigosas? Porque aquele Ananias, quando chegou na presença de Deus, não registra as palavras que ele disse. Mas ele certamente disse alguma coisa, porque Pedro diz, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo? Depois de algumas horas, a mulher dele veio, sem saber que ele tinha morrido, e Pedro perguntou diretamente a ela, disse, foi por esse valor que você vendeu o terreno? Ela disse, foi. Com a boca. Pedro disse, olha, essa mentira que você está dizendo aqui, esses que levaram o seu marido, vai levar você também. Ela morreu na hora, os 12 morreram na igreja. O juízo de Deus sobre os espias. Os homens que foram ver a terra, e disseram, realmente é uma terra que emana leite e mel, mas essa terra é maldita, nós vamos morrer ali, nossos filhos serão escravos, etc. tal, e inflamou o povo com palavras negativas e não verdadeiras, e o povo não quis mais entrar na terra do Senhor por causa daquelas palavras. Então Deus disse, porém vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão neste deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão passar o que é ficar contra mim. Isto o que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão. Havia mandado para espionar a terra, trouxeram más notícias a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por doenças, e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Calebe escaparam. Que coisa, hein? Foi o pecado da língua. O poder da língua. O crente deve ter autocontrole no que fala. Versículo 3 e 4 de Tiago, na linguagem de hoje. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Então, a gente domina aquele animal que é forte.
Aí ele faz uma segunda ilustração. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Então, o homem tem o poder de dominar animais e máquinas. E ele está ordenando aqui, então, que a gente controle a língua. Põe um freio na sua língua. Os crentes controlam a língua como? Ouvindo mais e falando na hora apropriada. Alguém vai dizer que nós temos 2 ouvidos, mas só uma boca. Fala menos e ouve mais. Seja, diz, lembre disso, meus queridos irmãos. Diz Tiago aí, em sua epístola. Esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Louvado seja Deus, né? Tudo que a pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas mais deste mundo. Como é sério o que a gente fala. Os crentes controlam a língua, eliminando as conversações não condizentes com os princípios da fé. Como é que eu vou ficar numa roda, que lá no Salmo 1 chama-se a roda dos escarnecedores? Está escarnecendo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4, 29, 31 e 32. Os crentes controlam a língua, conduzindo a conversação de acordo com as verdades de Deus ensinadas na palavra. A pessoa vem conversar com você qualquer tema, você lança a palavra de Deus. Ele vem fofocar, você diz, olha, está escrito na palavra de Deus que isso é errado. Se conserte. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Vocês mesmos devem ser em tudo um exemplo de boa conduta, diz o apóstolo Paulo. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Os crentes controlam a língua pedindo ao Senhor sabedoria para falar com Deus e com os homens. Quem tem falta de sabedoria, diz Tiago, capítulo 1, peça,
Peça a Deus que a dá liberal. Pastor, eu não sei falar, só falo o que não deve. Peça a Deus, Ele vai mudar você, vai mudar a sua vida. Ele fez com que os irmãos falassem outra língua no Pentecoste. Ele tem poder de mudar a nossa língua. Controlar a língua é um exercício para toda a vida. É uma coisa que você, é como uma... Eu sei que alguns frequentam academia, mas depois perdem a coragem de continuar. Mas no caso da língua, não. Todos nós temos de trabalhar a nossa língua. Porque a gente diz assim a expressão, está coçando. Está coçando para dizer alguma coisa. Não deixe ela coçar. Jogue qualquer coisa em cima dela para ela parar de falar. Inclusive o Senhor Jesus diz assim, se teu olho te faz pecar, arranque. É melhor você entrar maneta no reino dos céus de que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Literalmente é arrancar? Não, ele está dizendo, viva como se não tivesse. Eu não sei falar, eu não consigo ver, eu não consigo andar, para não entregar os membros do corpo ao pecado. Nosso estilo de conversa, o que eu falo, revela nosso estado espiritual. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. É sério, muito sério isso que diz a palavra de Deus. Vamos ter de pedir, por causa disso, perdão a Deus e aos irmãos por ter falado contra eles. Senhor, eu tenho falado contra as pessoas, porque de se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ora, a gente vai ter que falar com a pessoa, porque diz, o próprio João, se a gente cometer alguma falta, devemos confessar as faltas uns aos outros e orar uns pelos outros. Vamos perdoar, irmãos, aqueles que demonstram arrependimento. Né? Sei que a pessoa eu posso falar de você, você pode falar de mim, mas se eu me arrependi, você se arrependeu, nós devemos oferecer o perdão. Porque se Deus nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Eu estou aqui controlando o tempo. O poder da língua. Os crentes devem ter consciência que a boca pode ser usada para promoção pessoal. Versículo 5, vamos ler? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Se é uma pessoa de que eu falo bem, é de mim mesmo. Ninguém fere a sua própria carne. Eu sou bonito, eu sou elegante, eu sou inteligente. Tudo que minha boca falar a meu respeito vai ser tudo top, né? Se gaba de grandes coisas. Nós nos gabamos, pelo menos diante do espelho, a gente está dizendo para nós mesmos como eu sou bom, como eu sou generoso, como eu sou crente, etc. Tal. Às vezes a nossa língua exagera acerca do nosso respeito, né? Não há moderação. Então, falar de maneira negativa acerca de outro é uma forma de chamar a atenção para as nossas virtudes. Como é que eu posso me elevar diante dos outros? Já sei, vou falar mal de fulano de tal, porque falando mal de fulano de tal, sobra para quem o bonzão?
sou eu que sou bom, está vendo? Fulano não presta, ciclano não presta, fulano também é ruim. E aí vai condenando todo mundo. Então, quem é bom? Ele que está falando que ele é o bom. Ele está querendo dizer indiretamente que ele é a solução para os dramas que estão vivendo. Será que eu sou um homem livre, diz o apóstolo Paulo? Por acaso não sou eu apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que os outros não me aceitem como um apóstolo, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou apóstolo. A igreja duvidando do caráter de Paulo, e Paulo diz, rapaz, se os outros não acham que eu sou um apóstolo, vocês deviam saber que eu sou. Vocês me conhecem há muito tempo. Vocês podem me acusar de quê? De que imoralidade, de que bandidagem, que caminho errado. E eu posso desafiá-los assim, rapaz, eu ando na boca do rio. Eu ando na praia, agora não estou andando mais na praia, mas na praia da boca do rio, todo mundo desse lugar me conhece. Alguém já foi para você e disse assim, aquele pastor é imoral. Alguém já foi para você e disse assim, aquele pastor, ele fica fazendo trambique ali nos cantinhos da boca do rio. E não é um dia que eu estou aqui, não. Eu saí uns tempos, 4 anos, mas desde do Moenda. Então, eu já ando aqui nessa boca do rio, todo mundo, e às vezes a pessoa fala comigo, eu nem sei quem é. Não sei mesmo, porque não tem como decorar. Mas ele sabe quem eu sou. Se eu fosse uma pessoa ordinária, já tinha chegado aqui na igreja. Tinha chegado. Porque você ia fazer escândalo ali na porta. Nunca, graças a Deus, a igreja sempre pagou os aluguéis da igreja. Eu nunca fiquei devendo em praça nenhuma aqui. Então, meus irmãos, isso é que importa num homem de Deus. Mas ele não é como Nicodemos, não sou, queria ser como Nicodemos, não é como o pastor Hernani, não sou, mas eu temo a Deus e ando o seu caminho. E meus filhos cresceram aqui na igreja, são oficiais da igreja, estão ainda na igreja. O falar exagerado de nossos feitos são uma forma de impressionar as pessoas. Cada um tem virtudes. Todos nós temos virtude, mas quando a pessoa se exalta acima de tudo, é uma coisa pecaminosa. O falar de projetos grandiosos são uma maneira de linguagem para ganhar pessoas para si. Se eu estiver aqui na frente dessa igreja, essa igreja vai dar um crescimento. Essa igreja, e Vicente tem razão, essa igreja tem produzido muitos frutos, glória a Deus por isso. A gente preparou Marta e Igor. Marta agora está sendo professora universitária federal. Igor agora vai terminar, vai se formar em doutor. Doutor Vicente está indo. Temos 2... Gente, até Jonício estava preocupado, a gente conversando aqui essa semana. Gente, Deus vai produzindo, vai produzindo. Marcelo, cadê Lil? Marcelo está lá, Marcelo daqui. Deus sempre vai produzindo a igreja. Claro, a igreja nunca cresceu assim, de maneira grandiosa, mas sempre foi produzindo para a glória de Deus. E não é por causa do pastor, não, porque eu sou fraco, é por causa da igreja, nós todos, unidos, orando, a SAF orando, é dia de segunda, né? Segunda-feira, nação, o UCP orando, o culto de quarta-feira, às 7 horas da manhã orando, é nós orando e a igreja abençoando no nome de Jesus. Por isso, igreja, vamos nos policiar. Se você tiver alguma coisa contra alguém, acha que a pessoa é feia, você vai lá com um jeitinho, né? Olha, diga assim com amor. A pessoa vai explicar, se você, né, acreditar, mas não fique, não dê a oportunidade disso, não. Depois eu continuo essa mensagem e vou parar aqui. Às 10h42. Vamos ficar de pé.
Senhor Deus, quem não tropeça no falar? Quem não tropeça no falar é perfeito varão. E nós não somos perfeitos ainda, ó Deus. Tenha misericórdia dos presbíteros e diáconos e toda a liderança dessa igreja. Preserva os nossos lábios, mas também de todos os irmãos da igreja. Que a nossa palavra seja temperada com sal, para dar graça aos que ouvem, ó Deus. Que haja unidade na nossa igreja, haja graça na nossa igreja. Nós estamos precisando de presbíteros e diáconos, ó Deus, na nossa igreja. Levante presbíteros, levante diáconos. Ó Deus, aviva a tua obra em nosso meio. Nos livre de todo o mal e perdoe nossos pecados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.